Então, galera, é isso aí. Agora nós vamos para a nossa aula de revisão para a gente dar aquela recapitulada em todo o material, em tudo aquilo que a gente viu na última aula, né? Essa é a nossa aula 5.2. Vamos dar uma olhadinha para a gente revisar rapidinho o que a gente viu nessa aula. Então, lá, nós falamos sobre, na aula 5.2, nós falamos sobre a hipótese, né? Hipótese sobre a origem da vida 1, porque vai ter a parte 2, tá? Aguarda aí. Então, vamos lá. O que a gente falou sobre essa questão das hipóteses, né? Nós vimos duas teorias, tá? Que foram a questão da biogênese e da biogênese. Nessas duas teorias, né? Que primeiro passaram pela questão da hipótese para se tornarem teorias, que a gente falou na aula 4. E a gente falou que as hipóteses são as suposições, as deduções. Só que a gente está falando de um período bem anterior, onde você não tinha ainda a questão do método científico. Por isso a gente tem a hipótese da biogênese, certo? E aí a gente vai ter depois a biogênese, que foi que derrubou, né, essa teoria, essa hipótese da abiogênese. Vamos dar uma olhadinha lá, então? Acompanha aí, então, o nosso slide. A geração espontânea ou a biogênese. O que dizia essa teoria, né? Essa hipótese? Eles achavam que a vida surgia a partir de algo ou de algum material inanimado, certo? Ou seja, olha aqui para mim, de qualquer substrato, né? De qualquer local poderia surgir a vida. Era o que pregava aí os abiogenistas, tá? E aí a gente tem o Helmut, né, que montou ali, descreveu detalhadamente como se poderia produzir ratos e escorpiões, tá? E aí ele fala lá, num cantinho, né, num quarto escuro, você coloca lá uma camisa, uma roupa, uma vestimenta sua suada, e aí você vai ter, né, coloca um pouquinho de trigo, queijo, no caso do escorpião, alguns pedacinhos de queijo, e isso atrairia, não, isso faria com que a vida surgiria ali espontaneamente. E aí essa teoria, por um bom tempo, tá, foi aceita, e logo em seguida nós tivemos a outra que refutou aí essa questão. Vamos dar uma olhada no material? Então, a teoria da biogênese, ela já vai descrever que a vida só pode surgir de uma outra forma de vida. E aí o que nós temos aqui? Nós vamos ter o que primeiro, né, questionou toda essa questão de como que a vida pode surgir de algo inanimado. O que seria essa força vital que pregava os abiogenistas? E aí, Francisco Redd, né, vários personagens foram comentando, discutindo, e para fazer essas discussões, eles utilizavam experimentos. Francisco Redd iniciou, então, um experimento com aquele pedaço de carne, lembram? Onde ele vedou um frasco, outro ele deixou aberto, aí veio, as moscas sobrevoaram, e aí ele percebeu que surgiu algumas lavas, e essas lavas, pela observação, eram fruto da posição, né, moscas depositavam esses ovos e daí surgiam as lavas e aí você tinha o desenvolvimento de um outro ser. Então ele começou a dar o pontapé inicial para a teoria da biogênese ser derrubada. Vamos lá para o nosso quadrinho? Então aí ficou nessa discussão e os dois grandes, né, experimentos que tentaram aí discutir essa questão foram do John Needham, que era biogenista, e do Lázaro Spallanzani. Ambos fizeram, olha aqui para mim, ambos fizeram experimento. Lembra que a gente falou que quando a gente tem um experimento, eles podem ser testados várias vezes, mas podem ser alterados. Então eles fizeram o mesmo experimento, só que Lázaro Spallanzani, ele pegou o caldo nutritivo e aqueceu ainda mais esse caldo nutritivo. E aí começou
a comprovar que a vida não poderia surgir de algo inanimado, e sim que no próprio ar atmosférico existiam germes, existiam micro-organismos que, em contato com aquele líquido nutritivo, deu origem a vários outros micro-organismos, né? Que foram se proliferando, quase não sai, ali naquele ambiente, certo? Uma pessoa que a gente vai falar ainda nessa próxima aula, tá? Foi o Louis Pasteur, que aí finalizou, então, a questão, essa discussão. Certinho? Então, galera, eu aguardo você, então, para a nossa aula, tá? De atividade. Falou! Tchau, tchau! É isso aí, galera. Então, você tá com seu material em mãos, certinho? Agora, nós vamos para nossas atividades, que foram selecionadas, preparadas aí para você, aluno da Mediação Tecnológica Rondônia. Eu, professora Tabita Maciel, estou aqui com você e a gente vai continuar dando esse passo a passo aí, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira questão. O que vai propor a teoria da biogênese sobre a origem da vida? O que ela propõe diferente? O que ela discute? O que ela traz de novidade, né? E que experimento foi crucial para derrubar a teoria da geração espontânea? Então, olha só, a questão, para aqui para mim. A questão está falando, está perguntando de que trata, pode passar para mim. A questão está perguntando de que trata a biogênese, né? Como é que foi que aconteceu essa diferença, essa transição, ou seja, esse esquecimento da abiogênese, tá? Que era aquela teoria onde você tinha a vida surgindo de algo inanimado. Agora você tem a teoria da biogênese. Bio, lembra? Bio significa vida. Então a vida vai ser originada a partir de uma outra forma de vida, ou seja, um ser gerando outro ser através da reprodução, certo? É o que vai estar especificando, trabalhando a questão da biogênese. Quem primeiro iniciou essa discussão foi o Francisco Redd. Lembram do experimento da carne em putrefação? As moscas sobrevoando, pousando, as larvas, enfim. E depois teve o Lázaro Spallanzani, que repetiu o experimento de Needham, e aí trouxe aquela discussão, né? Que ele não tinha fervido, não tinha manipulado corretamente, tá? Os recipientes ali, e aí houve uma contaminação, e aí houve aquela proliferação, mas a vida surgiu de próprios micro-organismos que estavam no ar. Foi o que descreve ali, né, o que estava descrevendo o experimento de Lázaro Spallanzani, e depois foi finalizada com o de Louis Pasteur. Vamos dar uma olhada, então, como ficou? Então, segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos que já estão ali, né? Já são existentes. Ou seja, um ser vivo gera o outro ser vivo. E isso acontece através da reprodução. Lembra que nós falamos na aula, essa reprodução pode ser assexuada ou sexuada, mas ela vai estar ocorrendo, um ser gerando um outro ser vivo. Tá bom? Então vamos lá então para continuidade, né? Que experimento foi crucial, então, para derrubar essa teoria da geração espontânea? Aí a gente tem um experimento de Louis Pasteur, tá? Esse carinha fez aquele experimento lá onde ele pegou aquela vidraria e ele aqueceu o bico dessa vidraria, transformando ele num biquinho. A gente vai falar um pouco mais, né, sobre isso na próxima aula. Alongou esse biquinho que ficou uma curvatura como se fosse um U. E aí o ar ficava retido junto com o líquido agora, né, a água em estado líquido nessa porção, nesse U, e aí impedia a entrada do ar com esses micro-organismos e não houve a contaminação desse líquido. Então ele acabou com a teoria da biogênese com o seu experimento. Certinho? Vamos para a próxima? Questão número 2. Muitos foram os questionamentos sobre a origem da vida. O ser humano muito curioso vai sempre estar se perguntando diante dos fenômenos que acontecem. Vários estudiosos empenharam-se para dar as respostas satisfatórias para a sua época, com certeza. Cada um deles, em relação ao seu tempo, com o conhecimento da sua época, construíram algumas suposições, algumas deduções, algumas hipóteses, tá?
O surgimento dessas larvas, o surgimento de larvas de moscas em pedaços de carne em decomposição é relacionado a que experimento? Aí você tem aí no seu caderninho que ilustrar esse experimento, né? Nos vários livros didáticos que você tem, mas é muito simples esse experimento. Então, você que é um bom desenhista, ou até eu que não sou tão bom desenhista, consegue fazer isso aí tranquilo, né? Então, vamos lá ver como é que fica aí? Olha lá. Então, você tem os dois recipientes. Nesses dois recipientes, né? Francisco Red colocou os pedaços de carne, tá? E aí eles deixou alguns dias. Só que num deles ele colocou o quê? Uma vedação, impedindo que as moscas, que eram atraídas pelo cheiro da carne, né? Chegasse e pousasse até essa carne. No outro frasco ele deixou aberto. Então o que acontece? A gente sabe muito bem hoje em dia que você vai, qualquer alimento que você tem que vedar, fechar direitinho, tá? Para não ter, né, nenhum inseto ali sobrevoando e colocando seus ovozinhos, né? Que a gente vai ter a continuidade aí do desenvolvimento dessa espécie, tá? Então todo cuidado é pouco, manipulação, mão bem higienizada, enfim. Então quem iniciou essa discussão da abiogênese para biogênese foi Francisco Red com esse experimento aí, tá? Com os pedaços de carne. E alguns livros a gente traz aí também a questão de peixes, né? Ele utilizou algum material, tá? De um animal, de um ser vivo, seja peixe, seja carne de boi, né? Enfim, ele colocou nesse recipiente e pôde retratar essa questão dessa experiência aí. Tá bom? Então vamos lá, continuando. Questão número 3 diz o seguinte: o cientista Jean-Baptiste van Helmont propôs no século XVII algo surpreendente sobre a origem da vida. Surpreendente para nós hoje, né? Mas para a sua época foi o babado da época, né? Descreva sucintamente a sua proposta e o que teria, né? O que a teoria... Calma. Descreva sucintamente sua proposta e que teoria o mesmo defendia. Quase não sai, a professora não chegou direito. Vamos lá. Então, aqui nós temos, tá? Helmont, ele era abiogenista, ele acreditava na teoria da biogênese, onde a vida surge espontaneamente, certo? E então, o que ele vai estar propondo, né? Como ele acreditava que a vida poderia surgir de qualquer substrato que não tinha vida, ele acabou criando uma receita. Uma receita, mas não era de bolo, né? Ele pegou uma receita para criar e dar origem à vida. E aí a gente falou de duas receitas onde ele descreve o surgimento de roedores e o surgimento de escorpiões. A partir de quê, professora? De uma descrição, né, simples, muito simples, de uma receitinha criada por ele, elaborada por ele a partir das observações que ele fez. E aí o que ele dizia? Se você pegar um quarto escuro, que não tenha brecha nenhuma, né, todo vedado, para não ter entrada, interferência de nada. Nesse quarto escuro, você pega uma camisa suada, né? Quem gosta de praticar algum exercício aí, pega aquela camisinha suada, bota lá num cantinho do quarto escuro e ele colocou um pouquinho de germes de trigo, né? E aí saiu, fechou e abandonou aquele quarto. Depois de alguns dias, algumas semanas, ele pôde voltar. Ao retornar, ele encontrou ratos. E aí ele diz que comprovou, né? Segundo essa receitinha, vários roedores apareceram ali. E ele disse que essa vida surgiu espontaneamente, tá? Com aqueles ingredientes que ele havia deixado e abandonado naquele quarto escuro, certo? E ele também repetiu esse experimento, só que ele adicionou um pouquinho de queijo e aí houve o surgimento de escorpiões. Tá? Mas, segundo ele, segundo a teoria da biogênese, a vida surge espontaneamente através de uma força vital, de algo que faz com que haja de uma matéria sem vida, brote a vida, surge a vida. Uma complexidade que hoje nós sabemos do processo evolutivo e enfim, né? Mas para aquela época foi bem atendido. Vamos lá para a nossa questão? Então, dá um tempinho para você olhar a questão, ver se você conseguiu responder, né? Próximo a isso, ou parecido, ou igual, enfim.
Então, ele propôs uma receita para dar a origem a pequenos roedores em um quarto isolado e escuro, sobre uma camisa suja de suor e com grãos de trigo. Ele acabou, depois de algum tempo, né, percebendo o aparecimento desses ratos. E ele achava, né, ele descreveu que foi através da espontaneidade que essa vida surgiu aí. Então, quem prega isso é a biogênese. Vamos para a nossa quarta questão? Qual ficou sendo a grande causa de discussão entre Needham e Spallanzani, né? Lázaro Spallanzani. Lembram aqui, olha aqui para mim, lembram da questão que a gente falou, dos experimentos que ambos fizeram? Né? Eles pegaram o caldo, né, nutritivo, tá? Esse caldo nutritivo era uma substância, né, que pode ser aquele caldo de carne, de frango, não sei, né? O caldo nutritivo. Pegaram esse recipiente e levaram ao fogo. O Needham, ele aqueceu esse líquido e depois vedou. Depois de alguns dias, ele percebeu, né, que havia micro-organismos. O líquido ficou de forma diferente. Um odor, provavelmente, né, também deve ter mudado. E aí ele percebeu a presença de micro-organismos. Lázaro Spallanzani repetiu o experimento, só que ele ferveu essa água e, ao ferver a água e vedá-la muito bem, manipulando, né, com muito mais higiene, com muito mais cuidado, ele vedou esse líquido aquecido por 1 hora e depois ele deixou descansando. Depois de algum tempo, ele foi lá, abriu esse recipiente e foi observar se havia alguma alteração e ele não identificou nada, tá? Então, o que aconteceu? Houve aquela, né, conversação no mundo científico, nas cabeças pensantes da época. Por que isso aconteceu? O que foi que aconteceu? Então, como o Needham pregava a abiogênese, onde a vida surgia espontaneamente através da força vital, o que ele disse? Ele criticou, obviamente, o experimento de Spallanzani. Ele disse, não, o que aconteceu é que você ferveu a água por muito tempo e você matou aquilo que dá início à vida, que era a força vital. Certo? E aí o Spallanzani falou, não, a vida você ferveu pouco. Então eles ficaram naquela discussão, mas a discussão foi em relação a isso. Ao tempo que esse líquido ficou ali, né, sendo aquecido. Um aqueceu de menos, outro aqueceu de mais. Mas o que a gente sabe é que qualquer ambiente, né, qualquer líquido, qualquer alimento disponível em contato com o ar, sem essa higienização, sem esse cuidado, pode ser contaminado, tá? Então, alimentos, nós hoje sabemos que devem ser bem conservados, bem guardados, bem armazenados, senão pode realmente aparecer aí micro-organismos, tá? Então, Needham criticou o experimento de Spallanzani pelo fato de o mesmo ter aquecido muito tempo esse caldo nutritivo e assim matado essa força vital, plenamente defendida pelos abiogenistas. Então, criticou o trabalho de Spallanzani, mas o que ficou realmente, né, em disparada aí foi o experimento de Spallanzani. E depois Louis Pasteur apareceu e acabou, né? Derrubou. Lembra que a gente falou que as teorias hoje com o advento de uma nova, né, informação, elas podem derrubar essa teoria que hoje existe. E aí elas não vão mais ser utilizadas. Tá certo? Questão 5. Então, se liga, né, galera? Preste bastante atenção nessa atividade. Certos alimentos podem ser utilizados para dar origem às larvas de moscas, que são utilizadas como iscas para a pesca. Quem gosta de pescar, né, tem muito disso. Alguns acreditam que o surgimento destas ocorre espontaneamente do alimento em decomposição, que era pregada ali pela abiogênese. Situação proposta também pela teoria da geração espontânea, né, que é a geração abiogênese. Então, vamos lá. Essa teoria começou a ser refutada, ou seja, começou a ser desconstruída pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Red e Pasteur, Louis Pasteur, que mostraram experimentalmente o quê? Presta atenção aqui. A questão está perguntando qual é a questão relacionada ao experimento, tá? Que ambos realizaram, que derrubaram a teoria da abiogênese. Então, vamos lá para as opções? Letra A, todo ser vivo pode ser criado em laboratório? A questão está falando sobre o surgimento, então, da vida, né? Mas eles estão querendo destruir
ou desconstruir essa questão da teoria da biogênese. Então, todo ser vivo pode ser criado em laboratório? Eles não estavam criando, eles estavam tentando explicar que essa forma de vida não poderia surgir de algo espontâneo, né? Letra B. A vida se originou do planeta a partir de micro-organismos. Letra C. Vermes e micro-organismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente. Letra D. Seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados. Vermes e micro-organismos aparentados, olha lá, né? E. A reprodução é que dá origem a outro ser vivo pré-existente. Então, a gente está falando de Red e Pasteur, e eles derrubaram ou refutaram a teoria da biogênese. Então, a nossa opção, letra E. Através da reprodução é que a gente tem a forma de vida. É isso aí, galera. Então, olha para mim. A gente concluiu, então, aqui a nossa atividade e eu te aguardo, tá bom? Dá uma revisada lá e a gente se aguarda na próxima aula. Tchau, tchau.